Você já se perguntou se a depressão que te consome não é uma doença, mas uma mensagem? E se o sofrimento que paralisa sua mente não for um erro a ser corrigido, mas um chamado, um sussurro existencial para que você finalmente acorde? Pois bem, vivemos numa era onde o menor desconforto é imediatamente diagnosticado, rotulado, medicado e silenciado. Mas e se o vazio que você sente não for algo a ser calado, mas escutado? E se ele for um grito da sua alma pedindo por verdade? Essa é a provocação que Friedrich Nietzsche nos deixou. E não, ele não era um filósofo frio e distante. Nietzsche entendia a alma humana como poucos. Ele atravessou o inferno da própria mente e deixou um mapa. Um mapa que não aponta para a cura tradicional, mas para a autenticidade brutal. A pergunta é: você tem coragem de seguir esse mapa? Se a sua mente está exausta, se você sente que há algo de profundamente errado com o mundo e com você, se o que te consome vai além de tristeza e parece tocar o sentido da existência, este vídeo é para você. Aqui, a filosofia não é uma teoria abstrata, ela é remédio. Ou melhor, ela é corte, ela fere e cura através da ferida. Nietzsche não te oferece consolo, ele oferece claridade. E às vezes, enxergar claramente é o que mais dói. Mas a dor é um divisor de águas. Ela separa quem dorme de quem desperta, quem se rende de quem se transforma. E talvez, só talvez, essa depressão existencial que você sente seja o início da sua transformação. Aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Nietzsche disse isso não para motivar, mas para alertar. A ausência de sentido é o verdadeiro colapso da alma. E a filosofia pode ser o único caminho de volta para si mesmo. Mas você precisa estar disposto a se despir. Despido de crenças herdadas, de moralidades impostas, de ideias frágeis sobre o que é certo ou errado. Porque no fundo, talvez o que esteja doente não seja você, mas o mundo inteiro, e você apenas está lúcido demais para continuar fingindo que está tudo bem. Você se tornou sensível à verdade, e agora ela te dói. Mas não fuja, não anestesie isso. O que Nietzsche revela é brutal. A depressão pode ser o momento exato em que você começa a deixar de ser quem os outros quiseram que você fosse. E começa a nascer o que você foi chamado a ser. É um renascimento. Mas renascer dói. Renascer exige morrer um pouco. A dor que você sente talvez seja a sua única chance de acordar. Mas antes que a gente continue, eu quero que você me responda nos comentários. Você sente que há algo dentro de você tentando despertar, mesmo que esteja sufocado por essa angústia silenciosa? Deixa a tua marca aqui. E agora respira fundo, porque a parte mais densa está prestes a começar. Se essa dor que arde em silêncio encontrou eco neste vídeo, escreva. Sim, comente. Não apenas por engajamento, mas porque aqui nós lemos tudo. Cada palavra é um grito, um desabafo, um pedido de verdade, e você não vai ficar sem resposta. Aperte o like, se inscreva e ative o sino. Não como um gesto automático, mas como um pacto. Você decide sair da anestesia, você decide despertar, e nós vamos caminhar juntos nisso. Não ignore esse chamado. Comente agora. O que dentro de você ainda pulsa, mesmo sob a dor. Escreva antes que a razão silencie o instinto. Mas é aqui que tudo começa a mudar. Afinal, o que você sente não é fraqueza, não é falha, não é defeito. Nietzsche diria: você não está doente, você está adormecido. E esse mal-estar silencioso, que parece corroer a sua existência, é talvez a única fagulha de lucidez que ainda resta dentro de você. A dor, por mais sombria que pareça, é um fenômeno inevitável, mas isso não significa que seja sem sentido. Pelo contrário, para Nietzsche, a dor é uma linguagem da alma.
uma forma radical de romper com a mentira em que fomos ensinados a viver. Porque sim, você aprendeu a mentir para si mesmo desde cedo. Você aprendeu a sorrir quando queria gritar, a obedecer quando queria questionar, a se encaixar quando sua alma implorava por autenticidade. E agora, essa prisão se tornou insuportável. Mas veja, Nietzsche não trata a dor como um fardo a ser carregado com resignação. Ele a trata como um portão, um acesso, um convite à transformação. Ele acreditava que aqueles que sofrem intensamente não são fracos, são os que estão mais próximos da verdade. Porque só sente essa dor quem já percebeu que está vivendo uma mentira. A depressão existencial, aquela que vem do fundo, que não se explica com eventos, diagnósticos ou traumas evidentes, é para Nietzsche um choque de realidade. É a alma se debatendo dentro de um corpo que vive no automático. É o ser interior gritando contra os valores que foram impostos sem questionamento. Contra a moral herdada, a fé cega, a cultura do contentamento superficial, o vício em dopamina e distrações. E é nesse ponto que você precisa escutar com atenção. Você não está quebrado, está despertando. E o despertar dói. Porque abrir os olhos em um mundo onde todos dormem é assustador. Você olha em volta e percebe que quase tudo o que te ensinaram como bom te enfraqueceu, te domesticou, te tornou previsível, obediente, aceitável, mas não autêntico. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho, aquele conjunto de ideias que nos fazem crer que ser pequeno, ser modesto, ser submisso é virtude. Mas por dentro, algo em você se recusa a continuar aceitando isso como verdade. E aí vem a dor. Porque você quer sair, mas ainda não sabe para onde ir. Quer deixar de ser quem te ensinaram a ser, mas ainda não descobriu quem você realmente é. Esse vazio, esse cansaço profundo, esse nó na garganta que não passa, é o intervalo entre esses dois mundos. É o terreno sagrado da metamorfose. Nietzsche não te oferece atalhos. Ele não aponta um caminho seguro, cheio de promessas e recompensas. Ele apenas te joga no abismo e diz: agora crie o seu próprio caminho, porque só assim você será verdadeiramente seu. Ele sabia que a filosofia não deveria servir como um alívio, mas como um choque de lucidez. Ela é o espelho que te mostra o quanto você foi condicionado e, ao mesmo tempo, a chave que pode abrir uma nova possibilidade de ser. Mas essa chave só funciona para quem tem coragem de sentir até o fim. Sim, é desconfortável. Sim, vai contra tudo que você foi ensinado, mas talvez seja a única saída real. E aqui é onde eu quero ouvir você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários, não por algoritmo, mas por verdade. Use palavras como estou despertando ou a dor me acordou, se isso te representa. Ou apenas diga o que sentiu, o que te doeu, o que te fez pensar. Eu leio todos, respondo todos. E sim, esse espaço é seguro. Aqui, dor não é fraqueza, é sinal de que ainda existe vida pulsando dentro de você. Agora respira, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Pronto para continuar com o próximo trecho? Posso seguir agora para a parte 3. O sofrimento é o preço por ser autêntico, mantendo o mesmo ritmo hipnótico e filosófico. Deseja? Você sente a dor crescer. Não é mais um incômodo esporádico, não é só tristeza, não é só cansaço. É um ruído constante, surdo, que vibra lá no fundo, uma agonia que não grita, mas consome. E você começa a suspeitar que talvez isso não seja doença, talvez seja um processo, uma transição, uma espécie de luto. Mas luto de quê? De quem você era ou de quem você foi forçado a ser? Pois bem, aqui está a verdade que ninguém te conta. O sofrimento é o preço por ser autêntico. Você passou a vida sendo moldado,
Acreditou em verdades que não eram suas. Seguiu regras, padrões, costumes, rotinas, vestiu máscaras para ser aceito. Engoliu vontades, silenciou pensamentos, reprimiu desejos e agora, de repente, tudo isso começa a ruir. As paredes da persona social que você construiu começam a desmoronar e com ela desmorona também a falsa sensação de segurança. Mas Nietzsche já havia alertado. Viver uma mentira dói menos, até que você descobre que está nela. E quando você descobre, não há volta. Você começa a sentir repulsa por conversas superficiais. A rotina te sufoca. As redes sociais te entediam. Os mesmos conselhos que antes te tranquilizavam, agora te parecem vazios, quase ofensivos. Tudo aquilo que era confortável começa a parecer ridículo. E de repente você está sozinho com a própria mente, sem distração, sem mentira, sem véu. Apenas você, cru, nu, inquieto. É nesse momento que muitos dizem, estou em depressão. Mas será mesmo? Ou será que, pela primeira vez, você está sentindo o que é viver sem anestesia? A dor que você sente pode não ser uma doença, pode ser o custo de se desconectar do rebanho, de sair do script, de começar a existir de verdade. Nietzsche chamaria isso de processo de individuação, um parto existencial. E como todo parto sangra, você está se tornando uma alma solitária. E não no sentido de estar sozinho, mas no sentido de estar inteiro, sem fingimentos, sem personagens, sem os sorrisos obrigatórios que mascaram o tédio, a angústia e o medo. Mas aqui está o ponto que mais machuca. Quando você começa a despertar, o mundo não celebra sua coragem. Ele te rejeita, porque o mundo não suporta quem rompe com o jogo. Ele ama os obedientes, os previsíveis, os moldáveis, mas despreza quem ousa ser diferente, quem não se encaixa, quem faz perguntas que não deveriam ser feitas. Você está deprimido? Ou está apenas deixando de ser um escravo? Essa é a pergunta que Nietzsche sussurra no escuro. Porque se o preço da autenticidade for a dor, talvez ela valha cada lágrima, porque agora você é real. Não mais um reflexo, não mais uma cópia, mas um ser que, mesmo sem direção clara, ao menos está livre do teatro. Você pode estar passando por noites em claro, crises de identidade, uma sensação insuportável de estar perdido. Mas e se isso for necessário? E se esse caos for o caminho? E se perder-se for a única forma de se encontrar? A verdade é brutal, mas é libertadora. E eu quero saber de você. Se algo dentro de você vibrou com essa verdade, escreva nos comentários. Mas escreva com alma, com intensidade. Use frases como, estou deixando de ser escravo, ou ser autêntico dói, mas liberta. Ou diga simplesmente o que sentiu ao ouvir tudo isso. Você não está só. E esse espaço aqui é o refúgio de quem cansou da mentira. Agora respira, porque no próximo momento vamos descer ainda mais fundo. E talvez lá você encontre, não a cura, mas a sua própria verdade. E é justamente nesse ponto em que tudo começa a ficar mais perigoso, quando você acha que está acordando, mas na verdade só está trocando uma mentira por outra. Porque veja bem, há um inimigo oculto que continua sussurrando dentro da sua mente. Não é o mundo, não é a sociedade, é você mesmo. Ou melhor, é a voz dentro de você que nunca foi realmente sua. Você se olha no espelho e sente nojo de quem se tornou. Mas e se esse sentimento não for realmente seu? E se ele foi implantado, repetido, condicionado ao longo dos anos até parecer natural? Nietzsche chamaria isso de ressentimento introjetado. Aquela voz rancorosa que diz, você não é suficiente, você é fraco, você é um fracasso. Mas aqui está o golpe mais cruel. Essa voz parece sua, porque você a escuta todos os dias. Mas ela foi ensinada, programada. Ela é o eco dos valores que te aprisionam. Pois bem,
Quantos dos seus pensamentos foram herdados e não escolhidos? Quantas das suas dores são, na verdade, tentativas desesperadas de se encaixar em padrões que te destroem? Você não odeia a vida. Você odeia a vida que te ensinaram a amar. É como Nietzsche dizia: os valores dos fracos se disfarçam de virtude. Você foi convencido de que aceitar a humilhação é humildade, que se calar é sabedoria, que sentir raiva é pecado, que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. E agora, quando tenta romper esse ciclo, sua mente grita: você está errado. Mas não está. Você está apenas reagindo à mentira interna que alimenta a sua dor. Esses pensamentos automáticos, sabotadores, carregados de culpa e vergonha, não são seus. São vozes antigas da sua criação, da religião, da cultura, da escola, da família, da moral. São ideias que Nietzsche chamaria de valores decadentes. Crenças que existem apenas para manter você domesticado, previsível, enfraquecido. E quanto mais você acredita neles, mais distante você fica de si mesmo. E aí vem o ciclo. Você sente dor, culpa por sentir dor, vergonha por não melhorar e, por fim, ódio de si mesmo. Mas me diga, como você vai se curar se continua usando as mesmas ideias que causaram sua doença? Você não está mal porque tem um defeito. Você está mal porque ainda está preso numa estrutura mental que odeia o seu potencial. E essa estrutura não ruirá sozinha. Ela precisa ser destruída. Nietzsche não pediu que você suportasse passivamente. Ele te convida à guerra. Uma guerra contra os valores que te adoecem, contra os mandamentos que te acorrentam, contra a moral que te nega o direito de ser pleno. O que você chama de depressão pode ser apenas o colapso da sua mentira interna. E esse colapso é necessário, mas ele não é limpo, ele não é confortável. Ele vem com gritos, angústias, noites longas e um cansaço que parece não passar nunca. Mas é ali, no fundo do poço, que a reconstrução começa. Repare, quando você começa a questionar essas vozes, elas gritam mais alto, porque elas sabem que estão perdendo o controle. E o controle é tudo o que elas têm. Você precisa identificar, expor e eliminar essas mentiras. Não com ódio, mas com clareza. Com a filosofia como bisturi. Com coragem como escudo. E com Nietzsche como lanterna. Porque, como ele mesmo disse, a verdade é feia. Nós temos a arte para que a verdade não nos mate. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Transformando dor em arte, sofrimento em conhecimento, desespero em poder. Agora que você entende isso, quero saber, qual mentira interna você está pronto para destruir? Escreve aí nos comentários. Pode ser uma frase, um pensamento, um condicionamento, algo que você acreditou por anos e agora está pronto para romper. Use frases como: essa voz nunca foi minha, ou estou pronto para destruir o que me destrói. Seu comentário pode ser exatamente o que outro guerreiro precisava ler hoje. E se você ficou até aqui, saiba, o que vem a seguir vai te confrontar ainda mais. Estamos prestes a entrar em uma zona onde nem Nietzsche teve todas as respostas. Mas Jung ousou explorar. E lá vive aquilo que você mais teme, mas talvez o que mais te assuste não seja a dor, e sim o que vem depois dela. Porque quando você rompe com as mentiras internas, não encontra um alívio imediato. O que aparece ali, de forma crua e silenciosa, é uma força esquecida, uma pulsão que foi soterrada por anos, e ela tem nome: vontade de potência. Nietzsche acreditava que no fundo de cada alma humana existe um impulso natural por expansão, por superação, por crescimento. Mas essa força, essa centelha viva, foi negada a você. Desde cedo, você aprendeu a se calar, a baixar a cabeça, a ser bom, a agradar, a não incomodar, a pedir desculpas por existir.
E toda vez que sua alma tentava se expandir, alguém a empurrava de volta para a caixa da obediência. Você foi condicionado a acreditar que ambição é arrogância, que querer mais é ganância, que se impor é grosseria, que expressar raiva é ser desequilibrado. E assim, aos poucos, foi sendo domesticado, castrado emocionalmente. O que antes era impulso vital se transformou em medo. O que antes era fogo virou cinza. Mas Nietzsche te faz uma proposta brutal. Pare de negar a sua força, porque não é humildade o que você pratica. É covardia disfarçada. É autopunição mascarada de virtude. A verdadeira potência não se esconde. Ela não pede desculpas. Ela não se explica. E é por isso que você se sente sufocado. Porque está tentando conter algo que nasceu para romper limites. Está tentando viver uma vida onde sua verdadeira natureza é sempre colocada em segundo plano, mas a sua psique, sua alma profunda, grita por reapropriação. Você sente que está em pedaços, não porque é fraco, mas porque está negando a parte mais viva e indomável de si. A parte que quer romper com a mediocridade, que quer ir além da culpa. Que quer criar novos valores, que quer finalmente viver uma existência autêntica, mesmo que para isso precise destruir a vida que foi moldada para você. E aqui está o paradoxo. A sua cura não está em se acalmar, mas em despertar. Não está em se conformar, mas em se confrontar. Nietzsche não oferece consolo, ele oferece confronto. Ele diz, torne-se quem você é. Mas isso exige coragem, porque quem você realmente é, talvez assuste até a si mesmo. Quantas vezes você já sentiu uma raiva que parecia não ter origem, uma tristeza que surgia do nada, uma frustração sem explicação? Tudo isso pode ser a vontade de potência sufocada, tentando emergir, tentando te lembrar que há algo dentro de você que não foi feito para se curvar, que não foi feito para se silenciar, que não foi feito para se contentar com pouco. E talvez você esteja deprimido, não por falta de serotonina, mas por excesso de repressão, por ter passado anos escondendo sua grandeza, por ter aprendido a se diminuir para caber nos moldes dos outros, por ter aceitado a narrativa de que sua força era perigosa. Mas Nietzsche te lembra: aquilo que não me mata, me fortalece. E se essa dor que você sente for exatamente o nascimento da sua verdadeira força? Pois bem, agora eu quero saber, qual força você está pronto para resgatar? Comente aqui embaixo. Estou pronto para liberar minha potência, ou não vou mais negar minha força. Essas frases podem parecer simples, mas ao escrevê-las, você começa a reverter o ciclo. Você acha que pensa livremente, mas e se eu te dissesse que a maioria dos seus pensamentos nem são seus? Que você foi condicionado desde criança a pensar com medo, a sentir com culpa, a desejar com vergonha? Que o que você chama de eu é muitas vezes apenas um reflexo das vozes externas que te moldaram silenciosamente? A mente, quando não é examinada, vira prisão. Mas quando você aprende a pensar com clareza, ela se transforma no remédio. E aqui entra a filosofia, não como uma teoria distante, mas como uma prática radical de libertação. Nietzsche dizia: os pensamentos são sombras dos nossos sentimentos, sempre mais escuros, mais vazios e mais simples. O que ele queria dizer com isso? Que a maneira como você pensa está profundamente ligada a como você sente. E mais, que se seus pensamentos são uma repetição inconsciente dos mesmos padrões, então seus sentimentos serão sempre os mesmos: dor, angústia, impotência. Você se sente preso? Talvez seja porque está viciado em pensar pequeno, em repetir narrativas de derrota, em alimentar um ciclo invisível de autossabotagem. A filosofia, quando vivida de verdade, é como um grito que rompe o silêncio da mente automática. Ela te obriga a parar, a questionar,
a se desconstruir. E é por isso que dói, porque pensar diferente exige coragem. Exige matar o que você era para dar espaço ao que você pode se tornar. E aqui está o segredo. Pensamentos também são hábitos, e hábitos moldam o ser. Você não é o que sente, você é o que repete. E enquanto repetir os mesmos pensamentos de fracasso, de insuficiência, de medo, estará condenado a viver a mesma dor, dia após dia. Mas há um ponto de virada. E ele começa no exato momento em que você decide pensar como um filósofo, com clareza, com profundidade, com potência. Não se trata de decorar frases. Trata-se de aprender a examinar a sua própria mente como um campo de batalha. O que te pertence? O que foi imposto? Que pensamentos você está cultivando como se fossem verdades, mas que, na verdade, são prisões invisíveis? Quando você começa a usar a filosofia como terapia, percebe que não precisa fugir dos seus pensamentos, precisa enfrentá-los. Olhar de frente para cada um deles, interrogá-los e, mais importante, substituí-los. A mente não se esvazia, ela se reprograma. E essa reprogramação não acontece com positividade tóxica ou frases vazias, mas com o tipo de pensamento que Nietzsche nos convida a cultivar. Pensamento perigoso, autêntico, desconfortável, mas libertador. Você já se perguntou quem seria eu se pensasse com verdade e não com medo? Essa pergunta por si só já pode mudar tudo. Porque no instante em que você percebe que tem o poder de escolher o que pensa, começa a recuperar o controle da sua realidade emocional. Cada ideia que você cultiva é uma semente, e se você continuar plantando pensamentos de fraqueza, colherá uma vida de dor. Mas se tiver a ousadia de plantar pensamentos de potência, começará a colher uma nova identidade. E talvez agora você entenda que a cura não vem de fora. Ela começa no momento em que você ousa pensar diferente, quando você deixa de ser apenas reflexo e se torna fonte. Quando para de repetir o mundo e começa a criar o seu próprio. Isso é filosofia viva. Isso é terapia da alma. Se tudo isso ressoou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho pensar como um filósofo, ou minha mente é minha arma. Escreva, declare, dê esse passo, porque quem escreve manifesta, e quem manifesta transforma. Quero ver os guerreiros do pensamento aqui nos comentários. Você já percebeu como é fácil culpar o mundo? Como é tentador apontar para fora e dizer: a culpa é dos outros, da sociedade, da família, do sistema. Nietzsche odiava essa postura, não por arrogância, mas porque ele sabia de algo que poucos têm coragem de admitir. O ressentimento é um veneno silencioso que te mantém acorrentado à dor. Quando você alimenta ressentimento, está na verdade dizendo ao universo que você não tem poder, que você é vítima, que está condenado e o pior, você se convence disso e passa a viver como se fosse verdade. O ressentido não percebe que sua dor é reciclada, que ele revive a mesma ferida todos os dias, não porque o mundo o machuca, mas porque ele mesmo não consegue largar o passado. Ele se sabota, inconscientemente, porque prefere odiar do que mudar. Porque transformar-se exige esforço e o ressentimento oferece conforto. O conforto do sofrimento conhecido é uma dor íntima, mas familiar, e por isso ela anestesia. Faz com que você se apegue à tristeza como se fosse identidade, como se fosse quem você é. Nietzsche chamava isso de moral dos fracos. Aquele tipo de mentalidade que se esconde por trás de julgamentos, culpas e desculpas, que prefere apontar para os poderosos e dizer, eles são maus, quando na verdade está apenas mascarando a própria impotência. O ressentido quer que o mundo mude, mas não muda a si mesmo. Quer que o outro peça perdão, mas nunca perdoa.
quer justiça, mas não reconhece sua própria covardia emocional, porque no fundo o ressentido teme a liberdade, porque a liberdade exige responsabilidade. E é mais fácil viver acorrentado do que encarar o espelho. Mas aqui está o ponto mais cruel disso tudo. O ressentimento é invisível. Ele se esconde atrás de causas nobres, de discursos bonitos, de dores reais. E é por isso que ele é tão perigoso. Porque você pode passar anos achando que está sendo justo, quando na verdade está apenas regurgitando uma dor mal digerida. Nietzsche diria: você não está ferido, você está viciado em ferir a si mesmo, em repetir a narrativa de vítima dia após dia, como se isso te desse algum poder, como se a raiva te fortalecesse, quando na verdade ela só te corrói. A libertação começa quando você se levanta contra si mesmo, quando diz basta, quando para de esperar que o mundo peça desculpas e começa a construir uma vida que não precise mais disso. A força verdadeira não está em vencer o outro, está em vencer a si, em abandonar o papel de vítima e assumir o papel de criador. Nietzsche sabia que o ressentido nunca será livre, porque ele está preso a um passado que se recusa a enterrar. E enquanto isso, cada novo dia vira repetição da mesma dor. Então eu te pergunto, você realmente quer curar sua mente? Ou está secretamente apegado ao sofrimento que te faz sentir especial? Está disposto a soltar o peso? Ou vai continuar alimentando esse veneno emocional, esperando que o mundo te compreenda, te valide, te salve? Se esse texto tocou algo em você, algo que talvez você nunca tenha tido coragem de admitir, escreva aqui nos comentários: eu escolho me libertar do ressentimento, ou minha força começa quando eu assumo a responsabilidade. Escreva mesmo. Isso não é só engajamento, é ritual, é marca interna. Quero ver você quebrando essa corrente agora. Pois bem, talvez o que esteja te machucando não seja a dor em si, mas a tentativa desesperada de manter de pé uma versão falsa de você mesmo. Sim, Nietzsche já havia percebido isso. O que dói não é a queda, é o apego ao que deveria ter sido deixado cair. A maior ferida da alma humana é sustentar um eu que não é real. Uma máscara construída para agradar, para sobreviver, para ser aceito, mas que consome a psique de dentro para fora. Esse eu frágil que você defende com tanto esforço, talvez seja a origem da sua angústia, porque ele nunca foi você. Ele é apenas um disfarce. Jung chamaria isso de persona, a face social, o papel que desempenhamos no teatro da vida. Mas o problema começa quando confundimos o ator com o personagem. Quando a encenação se estende tanto que esquecemos o som da nossa própria voz. Nietzsche viu isso em sua época. Pessoas domesticadas, vivendo sob valores herdados, reprimindo sua natureza autêntica em nome de uma moral que as enfraquece. A dor existencial, para ele, é o eco do que foi sufocado, é o grito da potência que foi negada. Jung vai além. Ele mostra que, para curar essa dor, é preciso descer, mergulhar, enfrentar aquilo que você tem mais medo de ver, a sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. Os impulsos, os desejos, os traumas, os pensamentos proibidos, tudo que você empurrou para o porão da consciência, fingindo que não existe. Mas o que é reprimido se vinga. A sombra se infiltra em suas decisões, sabota seus relacionamentos, distorce sua visão de mundo. Nietzsche chamaria isso de autoengano, uma covardia disfarçada de virtude. Você se acha bom, mas está apenas com medo. Você se diz frágil, mas está apenas adormecido. A dor que você sente pode ser o início do despertar, se você tiver coragem de encará-la. E aqui está a verdade brutal. O colapso do ego frágil é inevitável. Vai doer. Vai parecer que você está enlouquecendo, que está perdendo o controle.
Mas é exatamente nesse colapso que o verdadeiro eu começa a nascer. O eu autêntico, o eu que não precisa mais fingir. Nietzsche falava do Übermensch, o além do homem, aquele que cria seus próprios valores. Jung falava do processo de individuação, a jornada em direção ao centro da psique, onde sombra e luz se integram. Ambos diziam a mesma coisa. A verdadeira cura não está em fugir da dor, mas em atravessá-la, em permitir que o antigo morra, para que algo novo possa nascer. O ego frágil resiste, ele quer manter tudo como está. Ele teme o desconhecido, mas você precisa deixá-lo ruir, porque a alma não suporta mais viver acorrentada. Talvez você esteja no limite justamente porque algo dentro de você está pronto para emergir. E a queda, nesse caso, não é uma derrota, é um parto. Um renascimento violento, sim, mas necessário. Você precisa permitir queimar aquilo que não é seu. Nietzsche sabia disso. O ser humano precisa de caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Jung apenas mostrou como caminhar por esse caos com mais lucidez. Então me diga, você está pronto para deixar seu falso eu morrer? Está disposto a encarar sua sombra, não como inimiga, mas como parte da sua totalidade? Escreva nos comentários, estou pronto para nascer de novo. Ou, minha dor é meu renascimento. Isso não é só uma frase, é uma senha para o inconsciente, um portal de ativação. Eu leio todos. E se você tiver coragem de deixar essa marca, vai perceber que não está sozinho nesse processo. Você está esperando um alívio. Mas Nietzsche não vai te oferecer isso. Ele não veio para acalmar a sua dor, veio para expor porque você ainda está preso a ela. Enquanto você busca consolo, Nietzsche entrega confrontos. Enquanto você deseja uma anestesia, ele oferece verdade, e isso dói. Porque o que mais nos machuca não é a realidade, é a forma como nos protegemos dela. Criamos crenças, dogmas, histórias reconfortantes para justificar o vazio. Mas nada disso é cura, isso é entorpecimento. Nietzsche sabia disso. Sabia que o verdadeiro sofrimento humano não está apenas na dor, está na mentira que contamos para evitar encará-la. Você diz que está deprimido, ansioso, desmotivado. Mas será que isso é um sintoma? Ou é um reflexo do fato de que sua vida foi construída em cima de ideias que nunca foram suas? Nietzsche não quer te dar esperança. Ele quer destruir aquilo que você chama de esperança, porque talvez seja justamente isso que te mantém fraco. A esperança que você carrega é feita de conformismo, de submissão, de espera eterna por um milagre que nunca virá. A filosofia dele não oferece conforto. Ela oferece dinamite, e a primeira explosão precisa acontecer dentro de você. Você tem a coragem de admitir que vive mentindo para si mesmo? Que repete frases como vai dar tudo certo, Deus tem um plano, é só uma fase, quando no fundo sente que está afundando num pântano existencial? Nietzsche te olha nos olhos e diz, você está fugindo. Fugindo da sua potência, da sua dor legítima, da responsabilidade de criar uma nova verdade. Ele não vem para curar como um médico gentil. Ele vem para te despir, arrancar suas crenças pela raiz e te deixar nu diante de si mesmo. Isso é brutal, mas é exatamente por isso que funciona. A verdadeira cura só acontece quando você aceita morrer. Morrer para tudo o que você pensava que era. Nietzsche chama isso de transvaloração, inverter os valores, destruir os ídolos, recomeçar do zero. E isso, Anderson, não é bonito, não é inspirador, é sangrento. A alma chora, o ego se debate, as certezas desaparecem. Mas nesse abismo nasce algo novo, algo mais verdadeiro. A filosofia nietzschiana não vai te dar fórmulas. Ela não vai te prometer felicidade. Ela vai te mostrar por que você ainda não está livre. E aí te empurra. E você cai.
E na queda, ou você desperta ou enlouquece. É por isso que Nietzsche não é um terapeuta comum. Ele é um cirurgião do espírito, mas sem anestesia. Ele não te oferece remédios. Ele destrói os venenos que você acha que são cura. Ele mostra que seu ressentimento é uma escolha, que sua auto-vitimização é um hábito, que o sofrimento pode ser a única prova de que você ainda está vivo e que talvez você não esteja doente, esteja apenas resistindo à transformação que sua alma exige, porque mudar dói, mas não mudar dói ainda mais. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, mas o problema é que muitos ainda vivem com os porquês dos outros, dos pais, da religião, da sociedade. Não têm um porquê próprio e por isso não suportam o como da vida. A verdadeira cura exige esse enfrentamento. O confronto com o vazio, com o caos, com a ausência de sentido herdado. Só quando tudo desmorona é que você pode de fato começar a construir. Mas construir o quê? Isso veremos no próximo passo. Se você chegou até aqui, com o coração batendo mais forte, com a mente em ebulição, com uma raiva estranha ou uma clareza nova, escreva nos comentários: destrua em mim o que impede minha cura. Ou, se quiser ir além, a verdade é minha única anestesia. Deixe isso registrado. Seu inconsciente precisa disso. E eu vou estar lá nos comentários, lendo tudo. Porque esse canal não é entretenimento, é confronto, é libertação, é filosofia como cirurgia da alma. E se esse vazio que você sente não for uma doença, e se essa dor, esse incômodo que te paralisa nas madrugadas silenciosas, não for um erro a ser corrigido, mas uma força tentando emergir do fundo do seu ser, e se tudo o que você chama de sofrimento for na verdade um nascimento, Nietzsche nos provoca a pensar de forma perigosa. Perigosa porque questiona aquilo que mais protegemos, a imagem que fazemos de nós mesmos. Ele não trata a dor como um inimigo, mas como um oráculo, um aviso de que algo dentro de você está em colapso. E esse colapso não é o fim, é o chamado. Talvez você esteja esperando melhorar para começar a viver. Talvez esteja esperando se curar para então se sentir digno. Mas Nietzsche diria o oposto. A vida começa justamente no ponto onde tudo parece ruir. É quando as ilusões caem, quando os velhos discursos perdem força, quando nenhuma mentira interna é capaz de te sustentar. Nesse abismo, nesse momento de absoluto silêncio interior, algo pode nascer. Mas não algo reconfortante, não algo que te devolve ao antigo eu. O que nasce ali é brutal, é selvagem, é verdadeiro. É você, nu, sem as máscaras da sociedade, sem o verniz da moral alheia, sem o script que te ensinaram a seguir. Você sente esse desconforto por dentro porque está tentando viver uma vida que não é sua. Está vestindo uma identidade que não suporta mais carregar. E cada vez que você insiste nesse papel, o seu inconsciente grita. Ele te adoece, te silencia, te faz parar. Porque o que chamamos de depressão, de crise, de desânimo, muitas vezes, é só a alma implorando para você parar de fingir. Nietzsche dizia que, para se tornar quem se é preciso primeiro deixar de ser o que os outros fizeram de você. E isso exige coragem, exige atravessar a dor sem pedir anestesia. Pense bem, se você eliminasse a dor agora, o que sobraria? Um corpo vazio, uma mente entorpecida, um eu sem propósito. A dor, por mais cruel que pareça, é a única coisa que ainda pulsa. É ela que te conecta com a realidade, mesmo quando você tenta fugir. É ela que te chama de volta quando você se perde em distrações, em vícios, em crenças reconfortantes. Ela é sua última chance. A porta que você tanto evita pode ser exatamente aquela que te levará ao outro lado. Ao lado onde não há mais fuga, onde tudo é criação, potência, verdade. Mas Nietzsche avisa,
Esse caminho não é para qualquer um, é para quem está disposto a morrer internamente. Rasgar o ego, confrontar as sombras, reescrever a própria narrativa. Ele chama isso de transmutação, um processo alquímico da alma, onde o sofrimento bruto se transforma em consciência aguda, onde o desespero cede espaço para a lucidez, onde o eu, quebrado, dá lugar a um ser mais forte, mais inteiro, mais selvagem. Isso é filosofia como libertação. É saúde mental como revolução interior. E agora? Você está pronto para essa travessia? Está disposto a olhar para o sofrimento não como um obstáculo, mas como uma passagem? No próximo episódio, vamos atravessar juntos esse portal e falar daquilo que você mais foge. A superação do caos interno, a psicologia do super-homem, a proposta mais radical de Nietzsche, transformar dor em poder, criar sentido onde só havia vazio. Mas não se engane, isso tem um preço que só os ousados estão dispostos a pagar. Se isso tocou você de alguma forma, escreva nos comentários: meu sofrimento é meu nascimento. Ou, se quiser, ir mais fundo: eu escolho atravessar a dor. Sua mente precisa declarar isso em voz alta ou em palavras escritas, e eu vou ler cada comentário, responder um por um, porque aqui a filosofia não é teoria, é prática viva, é transformação real, é a verdade que cura, mesmo que antes disso destrua. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. E talvez, só talvez, essa dor silenciosa que você carrega seja, na verdade, o sinal mais poderoso de que está pronto para se reconstruir. Então não ignore isso. Se esse vídeo falou com você, se você sentiu que alguém finalmente colocou em palavras aquilo que você mal conseguia pensar, então você precisa estar com a gente daqui para frente. Se inscreva no canal agora, mas não apenas como quem aperta um botão. Faça isso como um compromisso com a sua própria verdade, porque a jornada não acaba aqui. Ela só está começando. Se você ficou até o final, comente agora: eu estou atravessando o meu abismo. Essa frase é mais que um comentário. Ela é um pacto, uma afirmação que pode marcar o início da sua verdadeira transformação. E sim, eu vou ler, responder e acompanhar quem estiver nessa travessia. Deixe seu like, não por mim, mas por você, para que o algoritmo entenda que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de viver dormindo. E agora, antes que o impulso da rotina te engula de novo, assista o próximo vídeo que está aqui na tela. Ele é o próximo passo. Vai te mostrar como transformar o caos interno em poder real, com a psicologia do super-homem. Nietzsche não te entrega respostas fáceis, mas te oferece a única saída real. Clique, atravesse, a hora é agora.